assunto no Almanac é saúde. E nós recebemos a psicóloga a doutora Sabrina Dotto Bilo, que veio bater um papo com a gente a respeito das síndromes da modernidade. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Doutora, é bom tê-la aqui no Almanac em pauta. E síndromes da modernidade. Eu já pergunto assim, síndromes da modernidade. Por que modernidade? O que tem de diferente? O que hoje nos incomoda? Na verdade, modernidade não seria o termo mais adequado, porque as síndromes elas já existem há algum tempo. Apesar de hoje serem mais estudadas e hoje as pessoas terem um conhecimento maior, muitas pessoas chamam o Google de Dr. Google, né? Porque a gente tem muito mais acesso à informação através da internet e de outros meios, então as pessoas têm mais conhecimento dessas síndromes que não são tão novas assim, mas que hoje são mais difundidas e elas afetam muitas pessoas. E é bom que as pessoas saibam e tenham conhecimento para que possam também serem ajudadas com relação a isso. E o que fez isso florescer tanto? O que despertou tanto essa questão? Por que a gente vê isso tão presente hoje e não se falava tanto antes? Eu acho que o ritmo de vida tem contribuído bastante. As coisas acontecem de uma forma muito mais rápida do que aconteciam há um tempo atrás, Jorge. E esse ritmo de vida traz algumas consequências, traz algumas ansiedades. Como a doutora Ana Maria Rossi fala, o estresse é saudável, mas até uma certa medida. Mais do que isso, ele desencadeia alguns outros fatores que dependem tudo da predisposição genética da pessoa ou das experiências que ela tem, pode contribuir para que seja desenvolvido um transtorno ou outro. Mas isso a gente já não fala mais só como sendo algo da cidade, né? A gente já fala desse problema no campo, em outros lugares. Como é que isso disseminou ao ponto de toda, digamos assim, a sociedade estar envolvida nessas questões tão novas? Essa questão das síndromes, então, tão presentes. Por que isso? O campo ficou parecido com a cidade? As cidades do interior estão parecidas com a capital? Não existe mais uma vida tão diferente no interior e na capital, porque o ritmo agora é mais acelerado em todos os ambientes, né? A vida tem um ritmo diferente, o nosso dia a dia é diferente. As preocupações que uma pessoa do campo tem hoje não são as preocupações que tinham atrás. A gente vê que muita gente diz, mas onde é o que eu fiz com o dia de hoje? O que eu fiz com essa semana? Onde eu gastei as minhas horas? O tempo, então, passou a fazer parte disso? Existe uma teoria que fala da relatividade do tempo, né, que é a teoria espaço-tempo. E ela pode ser exemplificada de uma maneira super simples quando a gente compara 5 minutos esperando alguém e 5 minutos namorando, né? O tempo é relativo, não são os mesmos 5 minutos. Então, como a gente faz mais coisas hoje, como na vida acontecem mais coisas, o tempo realmente é uma sensação de que passa muito mais rápido. E isso em todos os sentidos? Ou isso é porque nossas atribulações realmente profissionais acabaram influenciando? Ou tem outros ingredientes hoje fazendo parte disso? Na verdade, é multifatorial, não tem como a gente dizer uma origem, né? Mas as novas tecnologias favoreceram para que a gente tenha novas preocupações, né? Não que isso seja ruim, não estou falando contra as novas tecnologias, mas a gente deixa de fazer as coisas de uma maneira e passa a ter outro ritmo. E isso tem sido assim desde sempre, só que agora com uma rapidez maior. E isso a gente já pode ver, inclusive, pelo menos às vezes eu ouço citar e tudo mais, já desde a fase da infância, né? Nós já vemos esse estresse nas próprias crianças, né? A infância, ela é construída, mas há um tempo atrás ela era mais preservada dessas preocupações dos adultos. Hoje as crianças já se antecipam, é uma nova geração, as crianças do agora são diferentes. E, por exemplo, antes as crianças não ouviam falar em regime, não tinham essa preocupação. Os pais orientavam na sua dieta, né, quando muito uma especialista, uma nutricionista, mas os pais não dividiam com a criança a preocupação com o número de calorias, com o regime delas. Então as crianças iam ao supermercado e era uma diversão. Hoje elas olham o rótulo da comida e já se preocupam, será que isso vai engordar? Será quantas calorias tem? Quão nutritivo é? São preocupações que elas não tinham antes e que o comportamento, né, que a gente tem o nosso hábito do dia a dia faz que a gente passe essas preocupações para os filhos e eles desenvolvam sintomas, muitas vezes de anorexia, de bulimia, que é um dos transtornos da atualidade, que são os transtornos alimentares, mas que não quer dizer que não existiam antes e nem que as crianças têm hoje. O diagnóstico nosológico feito, que é um diagnóstico médico, o psiquiatra ele só dá a partir da adolescência.
A gente não pode afirmar que uma criança tem um transtorno de humor, a gente não pode afirmar que uma criança é esquizofrênica, mas ela mostra indícios hoje que antes demoravam mais para mostrar. Então, porque uma criança não lida com economia, não vai ao trabalho, não convive com essas coisas, mas a gente pode dizer que esses fatores eles estão aflorando esse sentimento que era tão próprio nosso como adultos, desde a criança, com esses compromissos. A escola também, esses são fatores decisivos nisso? Ou seja, a transferência de compromissos cada vez mais cedo para as pessoas? Isso não é uma coisa ruim, as crianças terem noção que os pais às vezes passam por dificuldades econômicas, que os pais também brigam, que os pais são pessoas que eles também possam se identificar e também possam ficar à vontade para reconhecer quando eles não são sucesso em tudo. Talvez o modo como aconteça que faz a diferença. É um caminho sem volta. O fato das crianças participarem mais, terem mais acesso a informações, isso não vai ter volta. Um negócio que a gente pode pensar hoje como prevenção é como a gente pode fazer, o que a gente pode fazer com isso. A tecnologia, deixar uma criança, um adolescente longe da internet é praticamente inviável, os pais sabem a dificuldade disso. Então, quem sabe conduzir para ensinar como melhor usar isso e fazer um bom proveito. Porque se a gente faz bom proveito, os resultados são ótimos. A tecnologia é ótima, a participação no ambiente da família é ótimo, uma ideia de economia, uma ideia de todos os problemas adultos é bom, desde que isso não seja responsabilidade da criança. A criança participe de uma maneira suave disso. O que a gente tem hoje mais ativo, mais presente junto de nós das síndromes da modernidade? Bom, as síndromes mais frequentes são os transtornos do humor, que são a depressão unipolar, que é o transtorno depressivo, e a depressão bipolar, os transtornos de ansiedade e os transtornos do sono. Esses são os mais usuais, os que as pessoas comumente mais têm. Esses transtornos de humor, a depressão é o mais comum, e depressão bipolar também hoje as pessoas estão descobrindo bastante. O que é a depressão bipolar? Bom, o transtorno bipolar ele é caracterizado pela uma oscilação do humor que não é só deprimida, mas sim deprimida e eufórica. Essa euforia também pode ser representada por um temperamento forte, um temperamento forte. Não é alegria, não necessariamente. Não necessariamente alegria, euforia, mas pode ser um temperamento forte, que a gente conhece como uma pessoa difícil, Há um tempo atrás, ele era classificado como psicose maníaco-depressiva. Então, era caricaturado. Só pessoas que tinham muita depressão e muita euforia que se encaixavam nesse diagnóstico. Hoje, percebeu que ele tem muitas nuances. Então, ele não fica só nessa super euforia e nessa depressão. Ele varia bastante. E essa variação faz com que muitas pessoas oscilem devagarinho, mas que eles tem, de qualquer maneira, esse transtorno bipolar. É um transtorno de humor hoje, não está mais na classificação das psicoses, e muitas pessoas podem ser beneficiadas por um tratamento que faça com que esse humor seja estável. Um estabilizador de humor, muitas vezes, é usado junto com um medicamento. Terapia, um medicamento, que faz com que o humor fique estável e que as pessoas tenham mais facilidade para conviver. São pessoas que geralmente os familiares se queixam que a convivência é difícil. Essa questão da insônia, a gente olha mais isso como uma consequência? Ou eu posso me atrever a dizer que ela é causa? Ou ela é causa e consequência? Fiquei na dúvida. Como a insônia a gente encaixa nesse debate? Ela pode ser a causa e pode ser a consequência. Se tu tiveres um transtorno de sono, o teu sono é prejudicado e é esse transtorno que tu precisa tratar. Mas tu pode ter um transtorno de humor, uma depressão, e a depressão causar insônia. Então, nesse caso, ela seria o efeito, ou seja, ela é o sintoma da depressão. Então, insônia seria um dos fatores que faz com que a gente identifique a depressão. Mas a causa, o transtorno é a depressão, não é a insônia. Então, nesse caso, não adiantaria tomar calmantes para dormir se não tratar a depressão. Precisa fazer um acompanhamento terapêutico, precisa muitas vezes fazer o uso do antidepressivo. Isso é outra coisa interessante também, porque grande parte dos psicólogos, eles têm o costume de psicologizar as doenças. Tudo é psicológico.
Se vai alguém no meu consultório com um sintoma de sono, eu preciso excluir a causa orgânica. Bom, eu preciso ver se essa pessoa não tem uma glicose alta, não é um indício de diabetes, que pode ser um sintoma ou sono. Eu preciso ver se ela não tem alteração de tireoide. Eu preciso ver se ela não tem depressão, que é um diagnóstico médico feito pelo psiquiatra, que a gente conhece porque muitas vezes a gente precisa reconhecer para fazer um plano de tratamento do comportamento e para fazer indicação também, né, para o médico que vai receitar o medicamento. Mas nós não podemos psicologizar tudo, assim como, por outro lado, muitos médicos reduzem tudo ao físico, né? E acreditam que tudo é orgânico, e se tem sono, trata o sono, e se aparece uma ansiedade, trata a ansiedade, se aparece... Vai tratando o efeito, mas não trata a causa. E muitas vezes as pessoas tomam um medicamento sem a preocupação de fazer um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento para que mude efetivamente o padrão de comportamento, e esses medicamentos funcionam bem por aquele tempo, mas se a pessoa deixa de tomar o medicamento, o comportamento volta, porque não resolveu o problema. Vicia, por assim dizer. Então quer dizer que, na verdade, esse tratamento ele acaba custando muito mais caro. Se fosse um tratamento ligado realmente à causa, se tornaria bem mais em conta, né? Se formos pensarmos em longo prazo, sim. Porque a terapia, ela funciona de forma lenta, gradual. As pessoas hoje muitas vezes têm muita pressa e preferem uma alternativa mais rápida. Uma alternativa que parece ser mais simples, mas nem todo medicamento só beneficia, né? Eu acredito... Às vezes a mesma pressa que trouxe o problema, né? O medicamento... assim dizer. Nenhum medicamento é inócuo, não tem efeito nenhum, né? Então, muitas vezes pode melhorar aquilo ali, mas pode prejudicar em outras coisas também, ou... Doutora, a gente está chegando no final do programa e uma coisa que eu queria perguntar, muitas vezes a pessoa não se apercebe que vive uma situação assim, que está em depressão ou outra síndrome, enfim, ou outra circunstância psicológica assim. Como os familiares, como as pessoas, como enfim aquelas pessoas que estão ao redor dela podem auxiliar, ou como ela pode fazer para se aperceber disso e procurar o auxílio? Bom, para a depressão, muitas vezes a gente pode analisar se houve um fator estressante, um fator que que justifique essa tristeza. Por exemplo, se eu perdi um familiar, um ente querido, é absolutamente natural que eu passe por um tempo de luto, que eu viva essa perda e que eu passe por um momento de tristeza. Mas se eu não consigo perceber, ter uma visão positiva do futuro, uma visão positiva minha e uma visão positiva dos outros, por um tempo prolongado, maior que 2 ou 3 semanas, isso pode significar um transtorno de humor e isso precisa ser cuidado com mais atenção. Nesse caso da depressão, muitas vezes não é suficiente um medicamento, né? Porque esse medicamento não trata a causa, mas muitas vezes se a pessoa não se medica, ela não consegue nem resolver o problema. Quando já é químico, ela precisa do medicamento para que consiga se resolver. Então, muitas vezes o tratamento combinado é indicado. E para as pessoas perceberem, muitas vezes elas precisam de auxílio de outras. É importante tu aceitar, ouvir o que dizem teus familiares, o que dizem as pessoas que te amam, porque elas muitas vezes te conhecem e fazem que tu perceba coisas que tu não percebe na correria do dia a dia e com a vida que se leva. Ok, doutora Sabrina, foi um prazer tê-la aqui no Almanac essa noite. Muito obrigada, agradeço a todos e estou à disposição. Ok. Fique conosco e nos encontramos aqui no nosso próximo Almanac. Boa noite.